Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 15 de março, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net e também pelas plataformas de internet, o player da TVU, tvuplay.tv.br, ou pelas páginas do Facebook da TVU, @TVUplay, e do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. E você participando conosco sempre aqui pelo nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700, que a voz da galera vai estar atenta aí para dar o seu recado aqui no programa. Hoje nós estamos recebendo aqui os jornalistas, ou a jornalista Cristiane Matos e o jornalista Darcy Filho. Aliás, Darcy, o senhor me permita, sim, pela sua elegância, né, pela sua fleuma britânica, inclusive, eu falo. Não, aí vem o quê? O Nelson já começa com o ciúme. Não, mas é que nunca me elogia, pô. Nunca elogia o Diogo, nunca elogia o Bagé, vai elogiar. Isso? Tá de casa. Deu ciúme. Não, eu elogio. Deu ciúme, eu elogio quem merece tem que ser elogiado. Podia ter ficado sem essa, né? E o Rogério é a minha referência. Mas, o Rogério é a minha eu referência. tô brincando com ele, sabe por quê? Porque eu tava levando umas patadas que eram pro Davis, tá respingando em mim. Assim, o Davis não vem todos os dias agora, claro. então Sobra pra o bullying mim. tem que Tá passar certo. para você. Sobra pra mim. Mas eu queria apresentar aqui no programa que há muito tempo, desde o início, desde lá do dia 2 de janeiro, que a gente tem tentado que a Cris Matos venha no programa aqui conosco, mas ela tinha outros compromissos. Primeiro, o compromisso de férias, que é sagrado. Verdade. Né? Sem dúvida alguma. Cris, muito obrigado, prazer pela participação, pela presença aqui no programa, Cris. Prazer é todo meu, Rogério e amigos de bancada. Desculpem pela demora em vir, que realmente aconteceu esse convite já faz algum tempo, mas realmente por questões profissionais, enfim, outros compromissos, não consegui estar aqui antes, mas para mim é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Mas vamos ver se agora fica mais assíduo no programa. O Diogo vai conversar contigo, nós vamos ver se tem possibilidade de encaixar na tua agenda. Seu Darcy. Seu Amaral. Agora até eu abri o programa aqui, não estou compartilhando. Diogo, faz favor, compartilhe no meu perfil aqui. Nós tivemos ontem, e eu sou muito grato aí aos nossos telespectadores, à nossa audiência, que mais do que isso já passa a ser os nossos amigos aqui do Virando o Jogo. E aliás, eu sou meio barriga fria nas coisas, né? Nós vamos, com toda essa audiência, com toda essa amizade, nós estamos criando a nossa confraria aqui do programa também. Então, em breve tem novidades sobre isso, que a gente vai poder, pelo menos uma vez por mês, se encontrar pessoalmente aí com vocês que nos prestigiam todos os dias aqui no programa, na confraria do Virando o Jogo. Bom, mas ontem nós tivemos, e é esse o agradecimento, nós tivemos pela internet. Como é que foi, Diogo? Tu que é mais íntimo dessa questão das redes sociais aí. Não, até o Nelson me mostra aqui uma imagem, né? Mas o agradecimento é porque foram mais de 4.000 visualizações, né, no nosso... Ao vivo, né? Ao Programa. vivo. E foram mais de 15.000 pessoas alcançadas ontem no nosso programa, né? Porque quando a gente compartilha lá, né, do programa, né, a imagem, né, o vídeo do programa, o ao vivo, as pessoas acabam, né, vendo pelo compartilhamento, por alguma outra maneira, e mais de 15.000 pessoas foram alcançadas devido a esses compartilhamentos e chegaram a essas pessoas a possibilidade de assistir o Virando o Jogo. E Cristiane e eu imaginando que nós estamos sendo convidados para o programa para melhorar a audiência. Não, a nossa responsabilidade agora ficou maior. Para manter, não, mas com certeza vamos acrescentar, sem dúvida alguma. Mas agora na abertura do programa, queria eu te perguntar o seguinte, veículo de comunicação, tu não tem mais intenção? Eu sei que tu tem participado muito, tem te acompanhado, programas de rádio que tu participa como convidado e tal, enfim. Mas tu está tocando a tua assessoria. Exato. Ah. Na verdade, veículo, por enquanto, ainda não tem esse projeto, assim. Eu abri uma empresa de assessoria de imprensa, continuo trabalhando no meio do esporte, né? Não só no esporte, mas também em outras áreas. Mas, depois de 10 anos, Rogério, atuando como repórter esportiva,
acho que chegou o momento de novos desafios, de conhecer outras áreas também, de conhecer outros tipos de trabalho. Eu estou bem satisfeita, estou bem feliz. É claro que às vezes dá uma saudade de estar lá no estádio, acompanhando atrás da goleira, dando depoimento de lance, depoimento de gol, saudade de acompanhar o dia a dia dos treinamentos, né? Mas não posso reclamar, estou bem satisfeita com o rumo que a minha carreira está tomando agora nesse momento também. Que bom, que bom. Mas eu não sei, hoje aqui nós temos na crônica esportiva a presença feminina em rádio participando das transmissões, como a Cris participava? Como repórter, Só de torcida. Só de torcida, Só de torcida. Repórter só de torcida. Só de torcida. Isso. Mas assim, dentro do setorista não temos. Setorista não tem. Acompanhando o dia a dia dos clubes, os treinamentos e dando depoimentos, lances de jogo, enfim, gols. Infelizmente a gente não tem. Na verdade, sempre teve uma resistência, uma dificuldade de vermos mulheres no jornalismo esportivo aqui de Porto Alegre, né? Aqui do Rio Grande do Sul, até eu diria. Porque se a gente for ver em São Paulo e no Rio, o Diogo com certeza já teve a oportunidade de fazer jogos fora, nós vemos muitas mulheres trabalhando em rádio. Claro que TV a gente vê um pouco mais, porque TV acho que talvez propicia, né, a maior participação da mulher como apresentadora, enfim, muitas vezes como repórter, mas no rádio a gente ainda vê uma certa dificuldade de inserção da mulher como repórter, né? Como setorista, né? A gente está vendo aí na Guaíba, a gente tem repórter fazendo torcida, na Rádio Gaúcha também, enfim, mas a gente não vê aquela repórter acompanhando o dia a dia dos clubes, né? Tinha uma mulher que participava muito da programação de vocês na Rádio Grenal, que eu não tenho ouvido agora. Como é que era o nome dela? Eu já ouvi falar nela, mas ela... Sim, Ela participava de manhã. A Dani Hill. Dani Hill. Participava bastante da Rádio Grenal, verdade, dos debates. A Dani Hill, ela deu um tempo, estava trabalhando num projeto lá do Natal Luz e Gramado. Parece estar retornando agora. Bom, muito bem. Mas na abertura do programa aqui, eu falava para o pessoal sobre uma declaração do Paulo César Lima, o sobrenome dele, Lima. Né? Que depois ficou conhecido como Paulo César Caju, campeão do mundo em 70, né, pela seleção brasileira. Por dever de justiça, apelido dado pelo Edgar Schmidt. Pelo Edgar? O Caju foi pelo Edgar Schmidt. O Edgar Schmidt foi quem apelidou ele de Caju. Por causa do cabelo. Ele apareceu para treinar um dia na seleção brasileira com o cabelo pintado a Caju. Aí o Edgar... Paulo César Caju. Paulo César Caju. Porque na época já tinha o Carpegiani, o Paulo César Carpegiani foi depois de 74, né? O Caju foi antes em 70. Antes. Mas eu acho que ele pintou esse cabelo lá quando tinha o Paulo. Não pintou esse cabelo eu acho que na época que estava de 74. Aí tu exige um pouquinho a mais de mim, né? Na Copa de 70, eu passei informação que vocês não sabiam, eu quero detalhe. Que é a tonalidade do Caju. O número da cor do Caju. Tradicional bola nas costas. Eu me lembro que o Paulo César, na Copa de 70, ele foi reserva. Né? Ele era banco, né? Sim. E era apenas Paulo César. Essa era a referência que se tinha. Depois virou Paulo César Caju. Eu acho que foi justamente nessa. A diferenciar do Carpegiani. O Paulo César Caju jogou na Copa de 70. Ele era reserva realmente, mas atuou. Nós ficamos devendo o nosso WhatsApp de ontem, Diogo. Dá uma olhada aí, eu acho que dessa vez eu não apaguei, deixei aí, porque eu sou o rei de estar ajustando e deleto ali o número da produção ali. Mas... A gente recebeu algumas mensagens que a gente ficou devendo de ontem, né, Rogério? Sim. Especial aqui do Lucas, por exemplo, dizendo que o Cuesta, né, ele não é um zagueiro, não é um bom zagueiro. Ele disse que ele é um excelente zagueiro, que é para que a gente espere ele jogar, que a gente vai se impressionar com o futebol do Vitor Cuesta. É a mensagem que o Lucas nos mandou ontem, né, sobre essa situação. Nós não chegamos a falar especificamente do Lucas, mas comentamos o exemplo do Kahneman no Grêmio, não é? O Kahneman chegou, não tinha todas as referências de um extraordinário zagueiro, enfim, e o Kahneman está dando certo, está dando a resposta. Eu considero o Kahneman o melhor argentino de zagueiro que tem, dos zagueiros que tem no mundo. Sim.
dos argentinos, eu considero ele no momento. E eu não queria que ele viesse. Não, eu não queria que quisesse que ele viesse. Eu entendo que é muito difícil um zagueiro de perna esquerda jogar futebol. Sim. Porque para ele fazer a volta, normalmente o cara tem essa dificuldade. E parece que é o caso do Cuesta também, né? O Agora, Cuesta também é canhoto. Agora, o Kahneman não tem essa dificuldade. Ele faz esse movimento com naturalidade. Nós tivemos no Internacional um zagueiro de perna esquerda que fazia esse movimento também com naturalidade. Ele era só canhoto. Foi campeão do mundo. O campeão do mundo no Internacional. O Éder. Fabiano Éder. Era um jogador que canhoto, mas com naturalidade ele fazia esse movimento. Era muito técnico, né? Muito difícil. Tinha uma saída de bola impressionante. É muito difícil você marcar, roubar a bola do adversário com a perna esquerda. Porque normalmente o canhoto ele só é canhoto, né? Ah, sim. Tem mais dificuldade. O destro consegue desenvolver melhor, né, com a perna esquerda do que o canhoto com a perna direita. Quem mais, Diogo? A gente ficou também devendo um abraço aqui, né, que estava parabenizando pelo programa. O Danilo Sperbi, né, mandou um abraço pra gente e dizendo que o programa estava muito bom, né, e está nos acompanhando. Um abraço. O Danilo, me permita, claro. Ele é, eu acho que, massoterapeuta, eu não sei exatamente, não tenho intimidade com a atividade profissional, massagista, enfim. Ele faz um trabalho com os árbitros, ele faz um trabalho com arbitragem, né? E os árbitros, a gente sabe que toda essa dificuldade estrutural que tem para os árbitros, então, é altamente meritório, né? Porque os árbitros merecem, precisam e merecem esse trabalho, inclusive, não só de aquecimento antes dos jogos, mas de trabalho para prevenção de lesões também, né? Porque, por exemplo, o Diogo Real, ele voltava de uma lesão, por isso que ele não estava na FIFA, ele estava lesionado. Todo mundo, ele não passou no exame físico, como se o cara fosse um... Não, ele não passou, ele não fez, ele não pôde fazer, estava lesionado. E os exames físicos também são bem rígidos. Muito rigorosos. Aliás, sobre essa questão eu ainda estou... Nós temos que falar do Caju, que tu quer falar aí umas 5 vezes e voltou atrás. Vou tentar, que os assuntos vão se sobrepondo. Tá? Eu ainda estou esperando para ver um pouco, porque deixaram o Diego Real, os parceiros dele, o quarto árbitro e o baixinho aquele Bandeira, deixaram ele atirado para os lobos, né? Porque... deixaram correr na mídia que eles disseram que não tinha sido toque, que não tinha sido pênalti. Agora, nenhum deles disse isso de pronto, no momento. Foram dizer, provavelmente, depois que um repórter, Diogo Rossi, que estava ali perto, avisou, olha, a televisão está mostrando que não foi. E deixaram o Diego Real sifo sozinho, né? Rogério Amaral, eu domingo, eu fiquei atrás do gol durante 40 anos, eu fiquei atrás do gol. Então... Eu aprendi a me posicionar com fotógrafo, por exemplo. Uma vez entrou uma bola por fora num gol em um jogo em Novo Hamburgo e só um fotógrafo pegou, só o Jurandir, era fotógrafo do Correio do Povo na época, agora não me lembro o nome, Jurandir Rodrigues, eu acho que era. Aí eu digo, Engate, por que tu estava daquele lado lá? Ele disse assim, olha, Darcy, é o seguinte, é que daquele lado os repórteres de rádio não vão para lá porque o cabo de vocês não chega lá. Então, se eu for para lá, eu vou pegar sozinho um lance como peguei. Então, eu fui aprendendo essas coisas e pedindo... Então, num lance como domingo, quando se estabeleceu a confusão, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o som de tudo. E ficar só olhando. Aí eu olhava e dizia assim, o Bandeira e o Reserva iam e voltavam. E só tinha um cara com convicção do trio de arbitragem, que era o árbitro. Os outros... Cada vez que parecia que eles traziam uma novidade para o cara. Era uma novidade que trazia. E do lado dos atletas só tinha um que era rigoroso também, que era o cara que não fez o pênalti. Então, o árbitro apitou com convicção, apitou o que ele viu. E o jogador disse que não fez o pênalti porque a bola bateu na barriga dele, ele sabia que bateu. Porque pela palavra do Júnior, eu não acredito em palavra de jogador de futebol, nem depois que a bola rola, quando eles estão dentro do campo, treinadores, porque eles fazem o jogo das suas conveniências, o que estavam fazendo os caras do Inter e do Juventude. É só lembrar, por exemplo, o Valdívia. O Valdívia cavou uma penalidade máxima e depois, para contar a vantagem, só dizer, não, eu se joguei dentro da área. Né? Para quê? Não precisava. É para tu não acreditar mais em jogador de futebol. Então, ali eu fiquei vendo, digo, tem alguma coisa errada. Depois, passou o episódio, tudo, eu fui ouvir. E fui atrás dos depoimentos. Aí eu tive clareza. Tinha um cara convicto, era o árbitro. O árbitro marcou o que viu.
Certo, errado. Matou no peito. Certo, errado. E ele só não mudou porque os caras não foram leais com ele. Olha, os caras devem ter chegado e dito uma hora, olha, eu acho que foi, olha, não foi, me disseram que foi, falei com o repórter, quem sabe foi. Nenhum disse assim, ó, eu vi que não foi. E de Nenhum pronto. disse. E de pronto. E vou dizer mais, agora, e o que eu vou dizer é matéria de dedução minha, são uns covardes, porque não foram parceiro do árbitro. O bandeira auxiliar, o bandeira ali e o árbitro reserva foram covardes, porque se eles fossem homens, eles teriam ficado ao lado do árbitro e iam discutir depois a questão. A primeira providência deles foi tirar os deles da reta. Foram tirar os deles da reta. Foram covardes. Árbitro assim nós não precisamos. É por isso que nós temos um problema de arbitragem. Eu fecho contigo exatamente com essa análise. E entendo que eles só depois firmaram, se é que firmaram, teste não firmaram, convicção, trouxeram a informação de fora. Aí depois e o Noveleto e o Luiz Fernando Gomes Moreira também foram na onda, foram para aparecer. Foram dar aquele... Não, porque eu vou... A coisa que o Rogério Amaral, tu me conhece há muitos e muitos anos, vocês um pouco menos. Eu tenho pavor, e o Rogério, talvez por isso a gente tenha uma boa relação há tantos anos. Eu tenho pavor de cara que diz assim, pô, o fulano é muito difícil de tratar com ele, porque ele é muito temperamental, ele é de um gênio difícil. Pô, vai ser incompetente no outro lugar, cara. Diga que tu é incompetente. Não jogue a tua incompetência para a personalidade do outro cara. Não joga isso para o comportamento para o cara limpa que tem o outro cara. Entendeu? O cara tem cara limpa. Agora, o incompetente, o mesquinho. Aí o cara fala, olha o temperamento dele. Muito difícil. Veja bem. Veja bem. Por favor. Agora, foi corajoso o árbitro, né? A entrevista que ele deu, ele matou no peito e disse, eu errei. Entrevista dele, não vi. Todo mundo erra, sou humano, não precisa me matar por causa disso. Claro. Ele foi muito corajoso, está de parabéns. Jogo, o que mais? Olha, Rogério, tem um recado que acabou de chegar aqui e que é surpreendente, é do Mato Grosso, né? O pessoal está nos assistindo no Mato Grosso, em Rondonópolis. Um abraço para a gauchada de Rondonópolis, acompanhando o programa pela NET. É o João Ricardo Dumel, e ele diz assim, estou aqui sofrendo com o Colorado. Ele está acompanhando pela NET. Pela NET. Eles aqui, eu estou acompanhando pela NET. Sou o João Ricardo pela internet, de Rondonópolis. Não, pode ser que seja pela internet. Não, mas não tem um aplicativo da NET, alguma coisa assim? Sim, se ele tiver a assinatura daqui. Da NET, se ele tem a assinatura daqui. Depende dos canais daqui. Tá certo. Já fizemos um merchan para a NET aqui também. Mara Amaral, um beijo aí, Mara Amaral. Dá para ver se pinga alguma coisa também, né? É só como diz os outros, só de grátis. Venha a nós, a vosso reino, nada. Alex Bagé, adentre a bancada na... Eu não tinha visto ao vivo o Bagé de bigode, mas tá bem o Bagé de bigode. Não, tá. Não. Só o bigode de mexicano? Mas não com esse bigode de Dom Juan de Marco aí. É que tu não viu o pente do bigode. Eu vou mostrar já. Tu não viu o pente do bigode? Tem que virar pra cima esse bigode, hein? Vou fazer ele... Sim, mas vai chegar aqui na orelha. Tem o pente. Tudo bem, senhor? Eu mereço. O Rogério tá numa briga que a dele não vem, aí ele fala no meu bigode todo dia. Não, mas o bigode vem. O problema é que mas tem um detalhe, o meu não é aqui... só cortar e pentear, tem uma pomada do bigode. Não, sabe? mas acontece o seguinte, é que o meu é toque... Tem uma pomada que faz nascer também, claro. O meu é toque de recolher só para cá. Bigode cavanhaque, se deixar aqui, é filho de índio, bugre, não tem jeito. Mas aproveitando a chegada do Alex Bagé, nós começamos a falar um assunto, depois vieram outros, tal, enfim, e não seguimos no assunto, que era esse que o Paulo César Caju disse na Fox Sports, no programa da Fox Sports, de que o título que ele considera de campeão do mundo, eu acho que é o do título do Brasil, tricampeonato. Tricampeonato mundial, deve ser. Porque por clube ele não ganhou outro título mundial. E que o do Grêmio ele não considera para ele como título mundial. Qual é a mágoa dele com ele com colocou o Grêmio? no livro já outras coisas também, lembra? Colocando em Colocou dúvida e tirou, né? conduta do grupo da época. Paulo César Caju contou uma história. Ele foi um craque jogando bola. Jogava muito. Na viagem para o Japão, Deve estar precisando vender livro. em 83, o contrato dele terminava após o jogo. E ele, muito esperto,
um homem muito inteligente, inteligentíssimo. Aí, o seu Galia sentou próximo a mim, assim, eu sentei num canto, o seu Galia um pouco mais para cá, que era o diretor, vice-presidente de futebol na época, e aí, de saudosa memória, e aí o Caju encosta na poltrona que está o seu Galia e diz assim, olha, Galia, tudo bem? Tá, Galia, o que o senhor acha de nós começar a tratar da renovação de contrato na ida para o Japão? Seu Galia era um homem era uma finesse, um homem educado, mas um comerciante, um homem de comércio. Então tu tem que tirar o chapéu para esses caras. Aí o seu Galia resolveu a parada brevemente. Caju, chama de Caju. Caju, se nós renovarmos o contrato agora, tu vai sair perdendo. Nós vamos ganhar o título mundial. Tu poderá renovar depois ganhando muito mais. E se nós não ganharmos, nós vamos fazer um belo jogo e tu vai renovar igual, porque tu é uma peça importante, né? Então vamos esperar, que agora eu também não posso. Tá? Pô, vai pro jogo e arrebenta. Só colocou essa pressão pra ele. Jogou, não. No treinamento final lá, coletivo final, o Espinosa está dando a escalação e eu estou escondido numa janela, onde eles treinavam lá, me escondi para poder ouvir e gravar. Aí o Espinosa dizendo, olha, eu quero dizer, o time do Grêmio que joga é o seguinte, fulano. Se alguém quiser, o Espinosa está aí e o Renato também está aí. Se alguém quiser mudar o time, não tem problema. Eu não estou preocupado com o que a imprensa vai dizer. Eu quero ser campeão do mundo. Se vocês quiserem botar o Beto era o goleiro reserva, no lugar do Mazzaropi, vocês podem colocar aqui o abraço. Aí o Paulo César Coelhinho, Paulo Roberto. Levanta, diz, levanta a mão e diz, quer dizer o seguinte, professor, se eu pegar alguém com a mão na cintura durante o jogo, eu vou dar porrada. E esse era o recado pro Caju. Tanto é que no treino de sábado, no apronto, no trabalho, quase saiu uma briga lá, que os caras iam dar uns tapas nele, ele teve que sair do treino, esse é o problema dele. Ele jogou no Grêmio 2 vezes e nunca teve um bom ambiente no Grêmio. Nunca teve. Então, com certeza é por conta disso aí que ele deu essa declaração na Fox Sports. O Grêmio acabou, até mais cedo, a gente tentou conversar um pouco mais longamente com o vice-presidente jurídico do Grêmio, Dr. Nestor Rain. Tem um menino no Grêmio chamado Manu, ele tem 10 anos. E quem não viu, procura lá no YouTube, porque realmente impressiona para uma criança de 10 anos o que o menino consegue fazer jogando bola. Ele para a bola, ele bate com a esquerda, ele bate com a direita, ele domina, ele dá drible, é incrível. Esse menino vem do Maranhão. E aí o Grêmio teve uma indicação do menino, colocou o menino para jogar, não é nem categoria de base, que base é depois de 14, ele tem 10 anos, é a escolinha. E o menino apavorou e o Grêmio, poxa, esse menino é interessante. Aí deram um emprego para o pai do menino, se não me engano, na segurança. E o pai do menino está trabalhando. Bom, jogaram na internet um vídeo do menino jogando, impressiona, e chamou a atenção de quem? Do Barcelona. Aí o Barcelona localizou o pai do menino, claro, com algum representante aqui no Brasil, e fez um convite nas férias escolares para que esse menino fosse fazer um período de treinamentos em La Masia, lá na base do Barcelona. E o menino foi. Só que, claro, o pai comunicou o Grêmio. E o Grêmio fez uma carta timbrada autorizando o menino, no período de férias escolares, a realizar esse período de treinamentos lá no Barcelona. Assinado pelo Deco Nascimento, que é um dos responsáveis pela base do Grêmio. Tentei falar com ele hoje, ele disse que só quem fala sobre isso é o Dr. Nestor Rain, por ordem do presidente Romildo Bolzan. Então não é o responsável pela base, se é o outro que fala... Não, eu não disse que ele é responsável, eu disse que é um dos diretores da base. Eu não disse que ele é responsável. Ele assinou a carta, por isso que eu procurei ele. Bom, aí o que acontece? Esse menino foi jogar lá, foi fazer esse período de treinamento, e o Barcelona se encantou. Já deu uma casa e o pai já veio e comunicou o Grêmio. Não trabalho mais aqui, vamos morar em Barcelona. Então o Grêmio agora quer acionar o Barcelona por aliciamento. Por quê? Porque o Grêmio tem um comprovante que o Grêmio sabia e que comunicou ao Barcelona que esse jogador estava no Grêmio. Só que, vamos resumir de uma forma bem clara, num português um pouco chulo, é apenas tentar espernear. Porque não tem o que o Grêmio fazer. Porque o Grêmio tem os direitos federativos, não econômicos pela idade dele.
mas é um menino que provavelmente... É que 10 anos é complicado, é um garotinho, né? Mas o Barcelona faz isso, né? Mas o Grêmio deveria tentar tirar do São Paulo um zagueiro que o São Paulo levou aí faz um ano. Tirou do Grêmio, o Grêmio sabe que tirou. E foi para lá. E o Grêmio não fez nada. Quem sabe tentar tirar esse menino já do São Paulo. idade, né? Daí já é esse já sub-15. Sub-15, Agora... Esse aí é mais fácil de fazer. Por que o Grêmio mas quem não viu, procura lá. O menino eu conheço o Gurizinho, conheço o Manu, conheço o pai dele, o apelido do pai dele é Maranhão, tem amigos queridos. Então era do Maranhão mesmo. Digo assim, é uma oportunidade, acho que talvez seja uma oportunidade ímpar na vida também, imagina. Que não tem nem o que cogitar, não. Porto Alegre tem um latrocínio por dia que a gente tem acesso. Sim. Que não se vai lá na comunidade, lá que se não mata se sabe, mais gente. Exatamente. Mas aí o cara tem para ir pro Barcelona. Um dos maiores clubes do mundo. Nem o que pensar. Ele vai dizer não. E aqui tá vendo o Lincoln que pintou esse guri quando começou e agora é até vaiado. Ele vai pro clube que mais valoriza a base no mundo. E se ele voltou aqui, o pai, que seja, para comunicar o Grêmio, isso. Porque eu tinha escutado essa história de início, que eles nem teriam retornado, que eles foram e ficaram lá e não voltaram mais a Porto Alegre. Mas se ele voltou eu te digo assim, e comunicou o Grêmio, mas é bom isso falar. Ele comunicou o Grêmio. Até eu não posso te garantir se ele veio. Voltou. Mas ele comunicou o Grêmio. Veio. A informação que tinha era que ele se demitiu, inclusive. Sim. Não, e ele já está morando lá? Eles já têm casa lá. Eles ainda estão aqui. É uma pauta boa para a gente... Foi convidado para vir virando o jogo. Fazer o convite no ar de novo, Maranhão e o Manu que venham no programa. Né? Já foram convidados pessoalmente. Ele tem uma joia. O menino eu acho que agora... Como se fosse um adulto jogando. Agora eles não vêm, né? Mas o Nestor Rain, até para saber essa situação legal, porque os direitos federativos, eles também têm um prazo, né? Não fica o Grêmio pode alegar direito de formação lá na frente, quando não for negociado. Até tudo bem. Que é o federativo. Se ele tá... Que vai dar uma porcentagem nas futuras vendas. Mas, por exemplo, como se tu não cede de imediato os direitos federativos, isso tem um prazo. Mas essa idade aí já segue... Já é federado? Já é federado, já tem regulamento sobre isso. Quanto direito federativo para proteger o clube só do federativo, não tem direito econômico. Aí nós temos que ver isso, que sinceramente eu não lembro. Do prazo para que, inclusive, isso pudesse caducar. É um menino de 10 anos. Daqui 5 anos ele já teria uma situação. Se alguém que está nos acompanhando conhece a legislação... o direito eu estou falando pela nossa época, por exemplo, que vale na várzea também. Você é federado, tá? Só tem os direitos daquele clube, mas aí na virada de ano, na passada de ano, já podia trocar mesmo que o clube não cedesse. É escolinha, né? É complicado do Grêmio se defender de alguma maneira. Pode, no caso, como promete a FIFA, para tentar complicar o Barcelona. Isso é um processo de aliciamento. Esse negócio de federar os gurizinhos, as crianças, não tem alguma coisa a ver com eles disputarem algum campeonato da categoria? Provavelmente seja isso. Sim, mas é por isso que o Grêmio tem esse federativo. Será que ele disputou o campeonato da categoria? Sim, por isso mesmo, porque ele é registrado. Mas se esgota, isso não é ad eterno. Exato. Essa carta que mostra a autorização do Grêmio para que ele viaje e vá para o Barcelona pode também ajudar de alguma forma. Estava circulando ontem na internet, inclusive, um papel timbrado, tudo um ofício assinado pelo Grêmio. Claro que foi que nem o Bajé falou. Vai espernear, a gente sabe que dificilmente vai fazer alguma diferença. Inclusive o Barcelona, claro que são situações um pouquinho diferentes, mas o Barcelona pode dizer o seguinte, não tem aliciamento nenhum, o clube sabia que ele vinha para fazer teste. Ele vai vir fazer teste aqui para quê? Para tirar foto para calendário? Não, ele vem fazer teste. Pagaram passagem, não é barato uma passagem para a Espanha. Para o menino e para a família. Alojamento, no maior clube do mundo em termos de categoria de base. Para que ele vai lá só para passar as férias? É claro que o Barcelona estava de olho para contratar esse jogador. Claro. O Messi não foi mais ou menos assim? Foi parecido. Que na época o Messi ninguém, entre aspas, pegava, abraçava, porque ele tinha um tratamento médico muito caro. Né? E era uma idade talvez um pouco mais. O Messi tinha 12 anos. Era um pouquinho mais, entre 11 e 12 anos. Mas é isso. Eu fico chateado que na minha época de 10 anos não tinha rede social. Se meu pai tivesse colocado, né? Eu tive 16 irmãos, imagina. Eram 2 mulheres, tinham 14 homens. Um tinha que estar certo. Poderia ser o Barcelona, representar o Barcelona. Pensou? Não adianta lamentar, né? Voz da galera, diga aí, voz da galera, que nós vamos passar para os jogos de hoje.
O Lucas, né, que participou com a gente ontem, ele mandou um recado dizendo assim, ó, pessoal, sinceramente eu não esperava que vocês fossem ler a minha mensagem. Isso só faz com que eu tenha ainda mais consideração. Parabéns pelo programa. E ele diz o seguinte, Darcy, quanto tempo? Onde andas? É o Lucas aqui, diz que a última vez que te encontrou foi no supermercado do Higienópolis. Olha, no tempo que eu ganhava para ir ao supermercado aí. Agora é o seguinte, Lucas, agora eu fico na porta ali do lado de fora. Senhora, quer deixar algum aqui e tal? O Darcy Filho é um grande frequentador de supermercados e shoppings. Eu encontro ele, mas eu não chamo a atenção dele, porque muita gente na volta tirando foto. Mas ele é um grande frequentador. Na Rádio Grenal, todos os domingos das 10 ao meio-dia. O nosso amigo lá de Rondonópolis, né, o João Ricardo, ele só faz um esclarecimento dizendo que está nos assistindo pelo Facebook. Pelo Facebook. Que o net para ele ali seria o Facebook. Mas já fizemos o merchan para a net, aí não tem problema nenhum. Também participa com a gente aqui o Anderson de Sapiranga, diz assim, por que o Danilo Fernandes não vai jogar hoje? Ouvi dizer que joga o Marcelo Lomba. O Danilo nem viajou para... Aliás, o Danilo nem concentrou. Estão concentrados o Marcelo Lomba e o Kehler. Precisa ser preservado também o Danilo, né? Hoje não tem necessidade de forçar o Danilo. É o que mais trabalha. É o único cara que joga no time. Eu estou exatamente exagerando para dar a dimensão da importância do Danilo Fernandes no time internacional. Quer dizer, se alguém no time do Internacional tem o direito a um descanso, é o goleiro Danilo Fernandes. É que existe uma cultura que não se deve preservar goleiro, né? Enfim, que o goleiro precisa ter o ritmo de jogo. Mas eu concordo com o Rogério, eu acho que o Danilo é o grande jogador do Inter. Não, ele ainda é o grande jogador que foi em 2016. Exato, ele se salvou e que se salvou no time de 2016. E é o time todo reserva do Inter. Vamos combinar que esse jogo vai jogar o Paulão. O Rogério Amaral gosta muito. Eu vou exagerar de novo. Ai. Como, na visão de goleiro, o Danilo Fernandes está de saco cheio. Está de saco cheio. Não tem um jogo que ele possa descansar um pouquinho. Não tem um jogo. Mas esse seria um jogo para descansar. Não digo descansar no sentido de não entrar em campo. Não, mas precisa também. Um jogo que ele possa ficar tranquilo. Mas eu digo ficar com a família porque o cara fica dispensado da concentração. Um dia mais em casa. Eu tenho uma tese que é a seguinte: se tu quer ganhar alguma competição, tu não pode jogar todas com os titulares. Tu vai ter que fazer uma opção. Opta por uma e vai em frente. As outras tu vai ter que ser com reservas, com time misto. Agora, botar titular em todas, tu não ganha nenhuma. Até porque o volume de jogos é muito grande. Não ganha nenhuma. Agora, tem que estar atento para não ter nenhuma surpresa, né? São 3 gols de diferença. São 3 gols de diferença. Está de brincadeira. Não, eu tenho... Eu acho que o Rogério... A impressão minha, tu perdeu totalmente a confiança. Com o time do Sampaio Correia, tu perdeu totalmente a confiança. Perdi, mas o time do virando o jogo garante classificação hoje se o Inter não precisar. Eu nunca ganhei confiança nesse time do Internacional desde o ano passado. Não, mas não é posso que o outro é muito ruim. Não, tudo bem, mas quem é que falou ontem aqui? O exemplo foi de Fluminense, quem? América, do Rio Grande do Norte. Fluminense América do Rio Grande do Norte, o ano passado, não foi? Foi em 2015 ou 2014. O Sampaio Correia é pior do que aquele América. Como diz o Alex Bagé, vamos falar de coisas boas, então. Não tinha um cara, vamos falar de coisa boa. TechPix, isso ficou eternizado no mercado de TV, né? Não, pode citar porque não existe mais. Até hoje tem essa brincadeira desse cara que desbravou, ele começou com essa. Aí ele fazia, até abrir um parênteses, ele fazia num programa acho que é da Sônia Abraão, que era só tragédia, né? Pingava sangue no campo da TV. E aí então, aquela criança passando fome, o cara que caiu, trancou na roleta do ônibus e ele chegava, só tragédia. E ele entrava assim, vamos falar de coisa boa, matava o programa. E aí eternizou o mexendo, tá? Até hoje a gente... Não querendo dizer que o Internacional é coisa ruim... Não querendo dizer que o Internacional é coisa ruim, tá bom. Não vai fazer igual o Argel, que outro dia elogiou aí os caras que treinaram o pênalti. Eu só não sei se ele elogiou a zaga ou o ataque do Vitória. E erraram os 2 pênaltis, estaram para fora. Eles, não, nós trabalhamos muito pênalti, pegamos a equipe adversária. Os caras chutaram para fora. O final de semana foi bastante movimentado nas areias da Praia Grande, em Torres. No domingo, o Circuito Verão Sesc de Esportes 2017 conheceu seus campeões.
cerca de 2.000 atletas, representando 90 cidades gaúchas, disputaram 470 jogos na final estadual, nas modalidades de basquete de areia, beach soccer, handebol de areia, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio. Ao todo, foram cerca de 12.000 atletas que participaram das etapas classificatórias que ocorreram desde janeiro. O Circuito Verão é realizado pelo Sistema FEComércio RS, SESC, em parceria com prefeituras municipais e clubes sociais e tem como objetivo promover o bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e da comunidade em geral. E além dos jogos de areia, vocês viram aí, o evento também contou com 2 atrações culturais gratuitas, espetáculos que foram na Praça da Sapt, a dupla Klaus e Vanessa e a banda Titãs, que subiram o palco e agitaram o público de mais de 20.000 pessoas. E aí a premiação, né, dos atletas, o Sesquito, que é o mascote, o show Klaus e Vanessa e o show do Titãs em Torres. E já está confirmado que será realizado lá em Torres também, não é a parte final do circuito de 2018, né, o Circuito Verão Sesc de Esportes. Lembrando aqui, nós tivemos no beach câmbio misto, primeiro lugar para a equipe Guarita Câmbio de Torres. No basquete de areia masculino, primeiro lugar para o Flyboys Gazin masculino de Candelária. No basquete de areia feminino, primeiro lugar para a Sojipa, aqui de Porto Alegre. No beach soccer masculino, primeiro lugar para o Ferroviário de Rosário do Sul. No beach soccer feminino, primeiro lugar Esparta de Rio Grande, ou da cidade do Rio Grande, né, como se diz lá. O handebol de areia masculino, primeiro lugar, AHPA Cespor Paranaguá de Farroupilha. No handebol de areia feminino, primeiro lugar, o Buds de Porto Alegre. No voleibol de duplas masculino, primeiro lugar para a dupla Carioca e Diogo de Farroupilha. No voleibol de duplas feminino, primeiro lugar para Solange e Indianara de Santa Clara do Sul. E no futevôlei masculino, primeiro lugar, a dupla Luan e Otávio de Atlântida Sul. Parabéns a todos aí que se desempenharam e que foram vitoriosos, independente da colocação que tenham terminado aí nas finais do Circuito Verão Sesc de Esportes 2017. Jogos hoje às 19h30 e às 21h45. Me parece que o jogo importante é o das 19h30, né? Porque o Grêmio, ganhando do Brasil de Pelotas, ele consegue assumir a vice-liderança. Ele passa o Veranópolis, que tem 11 pontos. Segundo o nosso Davis Wagner, poderia assumir a liderança na matemática. Na matemática dele, sexta de 3. E mais, né? O Renato hoje pode usar, por exemplo, o Gastão Fernandes. Ele pode ou não começar com o Lucas Barros. Essa é uma indefinição. Gastão Fernandes, né? Lagata, vai pegar o apelido Lagata ou não vai pegar? Claro que vai. É um bom apelido. Ele já tem esse apelido desde a época do Estudiantes. Eu lembro que o Marinho Saldanha, do site UOL, na época nós trabalhávamos na Rádio Guaíba, e aí naquela final da Sul-Americana 2008, o repórter que viajou pela Guaíba para o jogo da final lá em La Plata foi o Marinho Saldanha. Era incrível, o Marinho se apaixonou, falei outro dia. Encantamento. Ele se encantou, Lagata, isso há 8, 9 anos, que o grande jogador daquele time era o Verón, que voltou a ser jogador de Estudiantes. Mas ele é bom jogador, ele é um jogador de experiência. É presidente, manda... O Lagata acho que tem já prazo até para entrar no time do Grêmio, né? Quando o Bolanhos agora sair para servir a seleção, a tendência é que ele assuma ali essa posição e aí sim o Renato possa testar, enfim, e ver como é que vai compor esse meio campo para frente do Grêmio. Na verdade, o Renato está com bons problemas, né? Porque tem o Lucas Barros aí que está pedindo, não digo pedindo passagem, mas a própria contratação dele é uma contratação de expectativa de um jogador que seja titular. Ele tem que arrumar espaço. O problema é arranjar espaço para ele, né? O Pedro Rocha não está deixando o Grêmio se acostumou a jogar numa sem. brecha, né? O Pedro Rocha é um cara de confiança, ele já foi de confiança do Roger e do Renato de novo, pela parte tática, né? Ele é um cara que não aparece tanto assim para a torcida, mas ele aparece bastante para o time. Eu, na minha opinião, se fosse avaliar assim, a questão de desempenho dos jogadores nas últimas partidas, o jogador que corre mais perigo assim, de sair do time seria o Luan, em termos de rendimento para a entrada do Lucas Barros. Mas a gente sabe que o Luan é aquela caixinha de surpresa, né? Às vezes ele vem jogando assim, não fazendo grandes apresentações, e daqui a pouco tem um jogo que ele arrebenta porque ele tem muita qualidade técnica, né?
Então é um jogador também difícil de se tirar do time. É um bom problema para o Renato resolver e que bom que o Renato tem agora opções, né? Porque quando o Douglas se machucou, depois o Jeromel, se criou quase que um pânico, né? Meu Deus, o Grêmio agora tem uma Libertadores da América para disputar e não tem elenco. Grêmio então... em Passo Fundo, eu estava fazendo jogo lá na Arena, o Renato olha para o banco de reservas, eu fui ver a lista, do meio para frente ele tinha Lincoln e Tai. Mas o Renato não. O Renato tem o envolvimento dele direto com os jogadores. Então os caras que estavam com ele não vão sair do time. Não pense o Barrios que ele vai chegar e vai ser titular, porque não vai ser. Carteiraço não vai funcionar? Não, ele pode até jogar mais. Mas foi ele que quis o Barrios, sim, né? Até quer. Mas ele antes está comprometido com os outros. Ele está comprometido com os caras que fizeram ele sair praticamente fora da Copa do Brasil para campeão da Copa do Brasil. Ele tem compromisso com esses caras que definem, tem um fim de semana com 3 dias de folga, ele acerta com os caras, ele vai para o Rio passear e os jogadores se comprometem de passear em Porto Alegre, onde quiser, mas quando voltam na segunda-feira, voltam para pegar pegado. Esses mesmos caras são os caras que ele acertou o seguinte, olha, ganhou bichinho bicho molhado, como os jogadores diziam, no vestiário, dinheiro ao vivo. Então o Renato... No caso do Grenal não precisou nem ganhar, que ganharam. Exatamente. Então, e numa iniciativa presidencial, que eu confesso que eu não entendi. Exato. Então, mas tem um aí que está na alça de mira dele, e que falou há pouco a crise aí. O Luan está na alça de mira dele. Não, aí o problema deve ser... O pessoal do condomínio que o Luan mora comunicou o Grêmio da quantidade de multas que o Luan recebe por quebrar tudo diariamente. Mas aí... E não é um condomínio popular, é o Terraville, lá em Belém Novo. Mas aí não é... Quebra tudo no sentido figurado. Ou literal também. É figurado de dormir pouco, de ter briga com vizinhos. Isso não é de hoje. E foi comunicado ao Grêmio. O problema é quando isso influencia dentro de campo, mas o que está acontecendo. Isso aí o Renato não vai levar em consideração. O Renato vai... Até porque o Renato fazia isso. Só que o Renato chegava de manhã... Ele chegava primeiro que todo mundo... Mas ele resolvia em campo. Ele chegava primeiro que todo mundo para treinar. Mesmo que ele tivesse que dormir na concentração direto na cama do massagista, ele ficava lá e não pegava ele atrasado nunca. Então, essa malandragem, o Renato conhece toda, ele vai botar ele vai saber colocar nos eixos. Agora, não vão... Tipo, o Pedro Rocha eu acho meio difícil de tirar do time. O Ramiro eu acho meio difícil de tirar do time. Embora um time com o Ramiro dá noção do seu tamanho e das suas dificuldades. É um bom jogador, competente, mas não passa mais do que isso aí. Nós precisamos ter algumas noções de qualidade no futebol. Então, são questões que... Mas é aquela lógica, desculpa te interromper, assim, é aquela lógica também de que time para ser campeão, time bom, também não pode ter só craque, tem que ter aquele jogador cumpridor de função, jogador que carrega o piano. Eu também não acho o Ramiro um craque, um grande jogador, mas a função hoje que ele exerce no time do Grêmio... É indiscutível que ele está. Ele é útil, né, Cris? Ele é útil, é um jogador muito útil. Eu não vejo brecha e possibilidade de tirar ele do time, por mais que ele não seja um jogador fora de série. Não, e o Ramiro, quem fez o Ramiro produzir tudo isso que tu está dizendo foi o Renato. Exato. Não foi mais ninguém, foi o Renato. Mas o que eu tento dizer é o seguinte, é que um time que quer ser campeão da Libertadores, ele não pode ter o Ramiro como parâmetro. Como seu grande esteio. E o último melhor jogador do Grêmio em todos os jogos tem sido o Ramiro. E o Bolanhos também. Sim, mas é o Ramiro. Mas o mais regular é o Ramiro. É o Ramiro. Então, é um jogador... Convenhamos. Ele é útil, é importante, ele é eficiente, ele é a bengala do lateral direito, como o Pedro Rocha é a bengala do lateral esquerdo. Mas se tu queres alguma coisa a mais, tu tens que mudar o time para melhor. Tu tem que ter a qualidade que ele foi buscar no Lagarto, esse aí, no Barrios. Eu entendo que, apesar de tudo isso, ele não vai mexer nos caras dele no time. Não vai mexer. Bom, diante dessa informação aí que o Bagé traz sobre essa questão e pela produção que tem sido pouca realmente do Luan dentro de campo, será que pode o Barrios, o Renato, mudar o sistema de jogo e o Barrios passar a ser titular e o Luan ser sacado do time mesmo? Claro, estou trazendo uma informação justamente que pode ser um dos indícios para o momento do Luan, que eu acho jogadores, para mim ele ainda é o melhor jogador tecnicamente do Grêmio, um dos melhores do Brasil, na minha opinião, tecnicamente. Mas ele precisa encontrar isso, ele precisa querer, sabe? Aquele jogador que desliga e ele está desligando demais.
nos últimos jogos. Porque tem alguma... porque o Renato, para acomodar o Barrios, o Renato já viu que botou o Barrios em 2 jogos e o Barrios ainda ele está cebola e salada de fruta, ele está meio fora do contexto. Imagino eu que o Renato possa, daqui a pouco, usar uma troca de esquema. Mas essa troca de esquema, ela passa por algumas peças. E uma dessas peças é o Pedro Rocha. Então, outro é o Ramiro. Eu acho que os dois. Então, para ele mudar... E são jogadores de confiança mas, mesmo. Claro. Não, mas tem uma outra troca que ele pode fazer, só que nesse momento ele não faz, porque ele precisa do Musto chegar. Porque ele pode tirar, por exemplo, um dos volantes. O Jailson não encaixou desde que entrou. Esse Michel já mostrou que era jogador para o Atlético Goianiense, para grupo, não é para Grêmio e Libertadores. Mas aí ele não pode transformar, na minha opinião, o Ramiro em primeiro. Aí eu acho que ele tira o Ramiro. Ele tem que ter de volta o Maicon. Aí que tá. Mas mesmo tendo o Maicon, chegando o Musto, ele abre o espaço. E se ele fizer isso com o Ramiro, ele vai tirar a utilidade que o Ramiro tem positiva para o time. Que é o positivo dele, que ele consegue fazer no Ramiro, porque só o Renato consegue fazer o Ramiro jogar assim. O Filipão botou como lateral direito, primeiro jogo no Caxias, ele rompeu o cruzado. O Renato põe ele para jogar como meia. Goleiro. E ele, como goleiro, ele vai lá no ângulo e faz gol de cabeça. Será que, com essas opções que tem agora, né, se o Grêmio tivesse o Lagata, o Mustos, que ainda não chegou, o Barrios, quando veio aquela proposta depois da Olimpíada para o Luan... Não veio. O problema é que não veio. Não veio. O Barcelona fez uma sondagem e o presidente pediu 40 milhões de euros, quer dizer... E é por isso que ele não vai sair. É por isso que ele não vai sair do time. Ele não vai botar na reserva, não vai deixar que o treinador bote na reserva um jogador que por esse preço, que ele quer vender por esse preço. Pois é, mas será que naquele momento, se tivesse essas opções, o presidente não teria pedido um pouco menos para efetivamente negociar? Eu não sei naquele momento. Vamos trabalhar o seguinte, se chegar agora, ele vai. Não, mas agora não vem, porque agora não tem Concordo contigo. Eu acho que tem 2 jogadores da dupla que eles vão precisar mostrar de novo aquelas cifras milionárias que todo mundo oferecia e nunca apareceu. Coincidentemente, são 2 jogadores de um mesmo empresário, Luan e Valdívia. Para mim é uma situação parecida. Eu só vi um caso que eu me lembro de jogador que teve uma supervalorização, teve a queda, como acontece, bem lembrado, Valdívia e Luan, e depois conseguiu ainda uma recuperação e o Internacional fez uma boa negociação, que foi o Daniel Carvalho. O Daniel Carvalho chegou num momento em que ele era endeusado tal, e o Internacional não fez a negociação. E o Daniel Carvalho teve uma baixa. E aí depois, o Daniel foi seleção brasileira, vocês lembram disso? Sim, e aí ele conseguiu depois uma recuperação e o Internacional conseguiu fazer uma boa negociação ainda. Mas é muito difícil um ativo. Hoje o jogador não é mais patrimônio, né? Pela legislação é um ativo. Então você tem que ter o momento certo da valorização. Se passar o momento, olha o Damião, Damião? É que o momento do Luan do ano passado era o Luan que vinha num bom momento com o Grêmio e é um Luan que entrou numa seleção brasileira e parece que depois da entrada dele do Ala se ajeitou o Brasil. Exatamente. Todo mundo dizia isso. Aí ele ganhou uma medalha olímpica inédita. É o pão que saiu do forno. Ele dormido, ele vale menos. No outro dia ele passa... Será que vai conseguir recuperar esse valor? Pois é. Eu não sei se vocês recordam, quando ele voltou da seleção, o Luan, com o Wallace, eles tiveram más atuações pelo Grêmio, inclusive o Luan perdendo pênaltis e tudo. Então, até na época recebi a informação de que o Luan e o Wallace, quando voltaram das Olimpíadas, conversaram com a direção do Grêmio e pediram para serem negociados. Fecha um pouco com o que a gente viu depois, né? O Wallace fazendo pressão para que realmente fosse vendido, e foi vendido, e o Luan acaba ficando aqui. Então, talvez tenha um pouco também do descontentamento do jogador, que queria ter sido vendido naquela época, talvez não tenha chegado uma proposta do agrado do Grêmio, enfim, ou até uma proposta real, mas pode tudo isso tá se formando uma bola de neve e acontecendo que... Mas o jogador se valorizou, mas ele precisa, importantes, né? Ele precisa fechar a comemoração da medalha olímpica. Ela chegou, já comemorou. Claro, passou. Porque não dá. Tem algumas coisas, o próprio Lincoln... Pô, mas o Lincoln, cara, o Lincoln não pode se queixar de chance no Grêmio. O Lincoln no Campeonato Brasileiro de 2015, quando era o Filipão, estreia do Grêmio, era o Douglas no banco e o Lincoln de titular. Estreia na Arena do Grêmio num Dia das Mães, 11 da manhã contra a Ponte, num jogo de 3-3. Ou seja, eu estou falando 2015, a gente está abrindo 2017 de novo, ele não recebe a oportunidade. Não, ele recebe. Eu contei várias vezes. 15 em 15 minutos por jogo, né? Contei várias vezes no ar. Não, mas é que tem coisa, Darcy. Não tem como eu pegar um menino lá que virou. Porque ele é popstar. Esse é um problema. Ele virou popstar. Aí, 3 da manhã, tu bater na porta do teu treinador
e pedir para tu precisa sair para resolver uma coisinha que a tua mulher chamou e tu volta antes de amanhecer. Não, isso é Grêmio Futebol Porto Alegre, é um time campeão do mundo, não é o Águia Verde da Restinga. E aí a culpa é do Lincoln. Não, eu não tô culpa, eu estou trazendo informação. Mas peraí, Darcy, mas o que eu estou explicando, eu estou falando do extracampo. Mas ele não foi, tu não deixou terminar. Eu não disse em nenhum momento que ele saiu da concentração. Eu estou contando uma história do jogador que 3 da manhã vai bater na porta porque ele precisa resolver um problema. O que eu estou falando é o extracampo. Eles podem ser magníficos. Ele recebeu a oportunidade, eu contei aqui uma oportunidade de um técnico de seleção, dando para ele para começar como jogador do Grêmio. Ele dá 2, 3 tapas na bola e não dá mais nada. O Lincoln virou popstar famoso antes de jogar. Mas ele tem que se ajudar. E o extracampo. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Ele tem que se ajudar. Tem que cobrar. Dirigente de jogador pronto não me interessa. Tu tem que pegar o jogador que tem problema e resolver o problema dele. Não, daqui a pouco ele pode ser mais um desses que ficou famoso, que todo mundo projetava ele ser diamante e ele é bijuteria. Eu te dou um jogador que... Não teve um jogador... Fala, qual é o jogador? Qual é o teu exemplo? O Dourado. O Dourado é um jogador que nós ainda presenciamos uma conversa outro dia sobre o Dourado. O Dourado é um jogador que, ele não dá um passo para frente. Sim, mas não tem esse problema do Lincoln. Não, mas ele tem problema de liderança, ele não se impõe. Ele levou um tapa na cara no Grenal e ficou por isso mesmo. Se é com o Luan vai lá e responde pro cara. Se é com o D'Alessandro pisa no pescoço do cara. Não, se é o D'Alessandro, não dá um tapa na cara. Entendeu? É isso aí. Porque na hora do bolo tu escolhe o mocinho, ele jogou vários, sabe? Mas isso é uma coisa que eu tenho falado. Eu não meto o cotovelo no patrão, dono do time, eu ponho o cotovelo no mocinho. Mas não é só o Rodrigo Dourado. Não é só o Rodrigo Dourado. Esse é o perfil da maioria dos jogadores internacional. São todos... Mas eu falei esse aí porque esse aí também teve na oferta. Foram muito passivos em relação ao que aconteceu. Mas jogadores jovens também, né, que pegaram um momento de turbulência do clube. Acho que isso tem que ser ressaltado também. É diferente a gente ter um elenco de jogadores em que existe uma mescla de jogadores jovens e jogadores experientes. Mas te dou um exemplo. Ano passado, mas Cristiane, até quando que vai ter? Mas, Cris, olha só. Não dá pra gente jogar toda essa... Mas pega a característica. O Wallace cantado e prosa e verso estreia num Grenal dentro do Beira-Rio. Ninguém conhece, nenhum de nós conheceu o Wallace. Claro, a gente via jogar ali. O presidente Fábio Koff tinha falado, tem um menino assim. O Filipão botou pra jogar no primeiro jogo do Filipão no Grenal. O que ele fez? Fomos no meio do campo. Cris, eu vou te a característica é diferente. É exatamente isso. Personalidade. Já nasce do ovo. A personalidade. Já nasce do ovo, não personalidade. O Internacional tem jogador já com carreira e que tem a mesma característica do Dourado. São jogadores passivos, não tem? Dá um exemplo. O Cláudio Vim, que está há 50 anos no Internacional e não sai do mesmo lugar. Não tem personalidade. Se tivesse personalidade, já tinha ido embora do Internacional definitivamente. Vou fazer minha vida fora, claro. Porque eu não jogo, eu vou embora. Vou jogar, vou ser campeão em algum lugar. Pronto, vou embora. Assim que funciona. Por falar em Internacional, nós só tangenciamos aqui a questão do... 5 minutos. Pensei que tinha que fazer 5 gols. O Sampaio correu. Eu falei 3 O jogo começa 4-1. O jogo começa 4-1. Esse é o placar do início do jogo. Se tu acredita. Qual é o time do Internacional para hoje? É Marcelo Lomba? William, Neres, Hernando e Iago. Anselmo... então o Paulão não vai jogar. Não, Paulão não vai jogar. Não. Então é Neres e Hernando, a dupla de zaga. Isso. Com o Iago, lateral esquerdo. Iago. Anselmo, Charles, e é uma dúvida entre o Fabinho ou o Ferrarez. Sim. Valdívia e Carlos com o Robertson no ataque. Mas eu não sei se aí não vai botar o Serras aí? Aí a disputa entre Charles e o Serras. O Carlos adiantado e o Robertson fazendo a ligação. Não, o Carlos recuado e o Robertson lá na frente. O Carlos que é centroavante mais mas eu acho que ele vai inverter isso, eu acho que ele vai deixar o Robertson na recuada. Porque ele funcionou no Grenal. Foi o que funcionou na expulsão do Charles em Caxias do Sul. Não, e no Grenal funcionou bem o Robertson assim. No Deve Juventude ano passado ele jogava assim, né? Será que teremos grandes emoções do Brasil hoje? Surpreenda. Será que teremos grandes emoções do Brasil hoje? Não, mas... Emoções? Muitas emoções? Não, também não. Só se eu não cardíaco. Não. Acelerar o coração hoje lá, só pimenta. A gente tem que pensar na qualidade do adversário. Por mais que seja um time do Inter reserva, enfim. Não, o time reserva do Inter é melhor que o time de São Paulo. Mas eu acho que o pessoal do Sampaio Corrêa... O Sampaio Corrêa vem para tirar foto no Beira-Rio. Não, eu acho que está levando fé. Mas estádio novo, eles não conhecem ainda. Mas eu acho o time é fraco. Eles estão levando fé. Deve ter alguma corrente, porque o jogo ia ser o do Grêmio no mesmo horário.
E o jogo que seria transmitido pela televisão seria o do Grêmio para cá. Não, mas é para abrir 2 transmissões. Onde é que ficou forte? Não, mas é porque aí o Sampaio Corrêa lá, o Maranhão lá, pediu para a transmissão ser para lá. Então, continua a mesma toda vantagem. A tecnologia vai estar para lá. Não mudou nada. A mesma deficiência técnica não mudou nada, cara. Será vai que perder não? com TV. Mudou só o horário do jogo do Grêmio. Vai perder com TV, os caras comendo O cara ia perder no rádio, vai perder na TV. E ouvindo reggae lá, porque é a capital Jamaica brasileira. Bom, eu não me surpreendo com nada. Olha. Não. Rogério, Isso é pior que acreditar no nenhuma chance, Rogério. Nenhuma chance. Não, mas ele acredita nas coisas estranhas, ele tá diferente. Eu não estou acreditando em nada, eu estou dizendo que nada me surpreende. Por exemplo, essa escalação internacional, que já está batido que o Carlos é centroavante, se fala que o Carlos é centroavante, mas como começou a usar o Carlos como um segundo atacante para fechar no lado esquerdo, então o Robertson, que jogou no Juventude, aqui no Internacional já mostrou que ele jogando mais recuado, ele rende mais. Pode alterar os dois. Tá? Aí não, aí o Robertson vai ser o centroavante e o Carlos vai continuar. Então é isso, quando eu ouço essas coisas é que eu digo que não me surpreende nada no Internacional. Mas foi que nem o Bajé falou, daqui a pouco durante o jogo eles Ele podem pode fazer alternar, pode alternar os dois, porque o Carlos tem bastante velocidade, tem arranque. Eu acho que a gente não, e tem a voz feia, a gente não pode criticar também antes de ver o que vai acontecer. O Diogo traz a informação do que aconteceu no treinamento. Daqui a pouco, durante o jogo... Feio, tomou um puxão de orelha da Cris. Muda, né? Não, Foi que pra Cris ele ficou quietinho comigo. Foi diferenciar e tomou um puxão de orelha. Não, eu estou ouvindo atentamente o que a Cris diz e eu concordaria com a Cris se fosse essa a realidade internacional. Só que o que a gente vê é que dentro de campo, lembra aquela história que o padre Pedro Macedo dizia assim, o compadre Rogério vê um fantasma em cada esquina. Só que quando a gente chega na esquina, o fantasma está lá mesmo. Tá? Então, é exatamente isso. Só que aí você vê como o Inter entra em campo e um primeiro tempo é sempre aquilo. Tudo desajustado. Cadeira elétrica, então, por tempo. Como Todo foi mundo na cadeira elétrica. Vai ser um time reserva, aí tu não tem como... Se o time principal já está difícil de tu pegar encontrar um time entrosado, um time de reserva é muito mais difícil ainda, né, Rogério? Esse é um dos problemas do Internacional. Agora, o Internacional tem que optar por um campeonato ou outro. Eu já disse, o Campeonato Gaúcho é mais difícil que a Série B. Mas o Inter tem que ficar focado na Série B. Jogo, voz da galera. Para a gente fechar aqui, uma pergunta do nosso amigo Maiander lá de Alvorada. Ele quer saber se realmente o Inter está negociando com o Rafael Marques. Ele disse que ouviu essa informação. Eu não tenho essa informação. Eu também vi essa informação. É bom jogador, mas eu não sei. Não, eu ouvi, inclusive lá na Rádio jogador. Jornal, mas eu não tenho essa informação. Não tem nenhuma confirmação disso. Não. É bom jogador. Sempre que... Eu não me lembro dele ter sido titular absoluto. Palmeiras, Eu acho que talvez... No mas Botafogo ele foi sempre titular. Botafogo. E aí ele teve até um jejum de gols muito grande. Ele ficou quase um ano sem fazer gol. Mas sempre que Mas ele ele é bom entra, eu jogador. me lembro do Palmeiras mais recentemente, ele sempre faz gol. Mas Acho que o quando Inter não tinha que anuncia- buscar o Arouca. O Arouca é muito mais útil no Inter hoje Eu ia dizer o seguinte... do que o Marcos. Eu tenho que dizer. Ainda bem que não estão dizendo que a dupla Grenal está interessada por volante. Aí tu me aparece com o Arouca. Não, mas o Inter precisa. Porque o Anselmo é fraco. Só um pouquinho, tanto o Inter E quanto os o Grêmio outros são precisa. meninos. Tanto o Inter quanto o Grêmio precisa de um 5. Muito bem. Seu Daci, obrigado mais uma vez. Abraço. Cris Matos. Obrigada, Vamos satisfação. conversar depois aí na participação feminina aqui no programa. Nós voltamos amanhã, 13h. Obrigado. Programa Alejandro Malo Entre Amigos. Transmitido ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas, é apresentado pelo jornalista Alejandro Malo, durante 40 minutos, buscando levar ao grande público uma agenda positiva com suavidade. A cada programa são realizadas entrevistas com personalidades que desfrutam de um café da tarde com o comunicador, conversando sobre a projeção em suas profissões e histórias de vida.
ponto negativo, que é realmente espaço. Agora falando um pouquinho mais sobre o